Salve galera da Vila Belmiro, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Resenha Santista. Pra quem não me conhece, eu sou o Rex, apresentador deste canal. E hoje vamos vir com um conteúdo um pouco diferente, né? Porque hoje a gente vai falar do calendário e possível calendário do Santos. Quais devem ser os próximos jogos e qual deve ser a próxima maratona de jogos do Santos no Paulista e Libertadores. Porque pra quem não sabe, a Libertadores já começa na próxima terça-feira contra o Barcelona de Guayaquil. O Paulista já tem 2 jogos nessa sexta e nesse domingo e os outros ainda não estão marcados. Mas eu vou dar uma previsão bem interessante aqui pra vocês, pra gente ficar de olho, que eu acho bem possível, tá? E isso vai preocupar a gente. Então também, além de falarmos do calendário, vamos fazer uma análise no elenco santista para pensarmos como podemos jogar essa gigantesca maratona de jogos, quais vão ser nossas preocupações, nossos problemas ao longo dessas semanas, tá bom? Para isso, eu peguei um mapazinho tático de um 4-3-3 direto do FIFA 19 pra gente poder falar sobre isso, beleza? Então, beleza, vamos começar falando dos jogos do Santos, estamos aqui no Google mesmo, né? E a gente pode falar que os próximos 3 jogos do Santos são contra a Ponte Preta, no dia 16, então sim, amanhã, na quinta-feira, já tem pré-jogo. A gente pode falar também que... Uau, não sabia que... Ah, tá, perdão, que tinha clicado errado. Vai ser contra a Ponte Preta, aqui, na sexta-feira, às 20 horas. No domingo, a gente não vai ter Santos e Palmeiras, não. Vai ter Santos e Inter de Limeira, às 20 horas. E na terça-feira, Santos e Barcelona de Guayaquil. A gente não tem outras partidas marcadas, mas vou dar uma previsão pra vocês. Bom, uma coisa que é certa é que a própria FPF já falou que ela quer manter os jogos na data. Ela quer acabar o Campeonato Paulista na data que o Paulista ia acabar originalmente. Por quê? Porque os times de interior, a maioria fazem contrato de 3 meses, né, com os jogadores. E aí esse contrato encerra exatamente no final do Paulista. Então se o Paulista, por exemplo, adiasse uma semana, nessa semana seguinte aí do adiamento, os times do interior provavelmente seriam prejudicados sem seus jogadores. Então a FPF quer tentar manter ao máximo o calendário original. Só que eu vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. A gente estaria hoje na 9ª rodada, tá bom? Então, semana que vem, no próximo domingo, a gente teria a 10ª rodada. No outro domingo, a 11ª rodada. E no outro domingo, a 12ª rodada. E aí já acaba o Paulista, né? Você não entendia, o que seria isso? A gente estaria falando que 18 a gente teria a primeira, depois 25 e depois dia 2. Só que o Santos, por exemplo, não jogou a 5ª rodada, a 6ª rodada, a 7ª rodada, a 8ª rodada, aí não vai jogar a 10ª, a 11ª, nem a 12ª. Então, como que deve ficar este calendário doido do Santos aqui? Vai ficar pior. Se liga. Por quê? Como é que foi feito nessa semana? Pegaram esse jogo aqui da rodada 5 e jogaram pra sexta. Pegaram o jogo da rodada 6 e jogaram pra domingo. Aí vem Libertadores. Como é que deve ser a próxima semana? Deve jogar, então, na sexta-feira que vem, né? Então, dia 18 é esse domingo, né? Na terça-feira, dia 20, Santos e Barcelona de Guayaquil. No dia 23, vai jogar provavelmente Santos e Novo Horizontino, certo? E no outro domingo, no dia 25, já deve jogar Santos e Corinthians na Vila Belmiro, tá? Deve jogar Santos e Corinthians. Aí tem jogo contra o Boca Juniors no dia 27/4. Beleza, jogo contra o Boca Juniors dia 27/4. Depois deve jogar Santos e... Não, aqui na 9ª rodada já foi, né? Então, Santos e Bragantino na sexta-feira. Depois, de novo, Santos e Palmeiras no outro domingo, que já seria o domingo que tinha que acabar o Paulista. Então, domingo dia 2, tá? E aí vai ter um outro jogo, que é Santos e The Strongest pela Libertadores, ok? E aí deve acabar essa rodada na sexta-feira com Santos e São Bento. E aí, no domingo, já deve ter o jogo das quartas de final do Paulista. E aí, outro jogo da Libertadores aqui que vai ser contra o Barcelona de Guayaquil. E aí, só depois desse jogo aqui, ó, depois desse segundo jogo contra o Boca Juniors, dia 11/5, a gente para de ter 3 jogos por semana. Então, vamos lá. Um jogo... 1, 2, 3, 4 semanas seguidas, tendo um jogo a 3 jogos por semana. Pra quem não entendeu o que significa que cada 7 dias na semana, 3 vão ter jogos pro Santos. Então não tem tempo de treinar, não tem tempo de praticamente fazer nada, a não ser que você tenha um elenco alternativo. E a gente vai dar 3 alternativas. Quais são as 3 alternativas? A primeira é o Santos jogar com o time titular na terça e na sexta, por exemplo. Jogar na terça e na sexta. Porque na terça o time engata, veria o time descansado.
engataria, jogaria na sexta, estaria ainda com ritmo, então conseguiria provavelmente o resultado na sexta-feira. E no domingo, o time descansaria para jogar na próxima terça, então jogaria um time reserva. Essa é minha tática favorita. A gente tem jogos mais fáceis às sextas-feiras, então a gente garantiria os pontos mais fáceis. Provavelmente perderia todos os clássicos, porque todos os clássicos seriam com o time reserva. Mas sinceramente, pra mim a prioridade é Libertadores, ganhar os clássicos ainda mais na fase de grupo. Tanto faz como tanto fez, na minha sincera opinião. Aí a gente iria para os jogos de Libertadores, com o time descansado. E aí esse time que já tá com ritmo jogaria no Paulista, tá? E aí, sei lá, se vai que tem uma lesãozinha, uma coisa entorce, alguma coisinha nessa sexta-feira com alguém do time titular, ele ainda teria um período de uns 4, 5 dias para se recuperar. E o time, depois do segundo jogo aí no Paulista, ainda teria um prazo até para conseguir treinar os pontos mais pontuais que foram encontrados nessa partida do Paulista para melhorar para Libertadores, tá? Então eu imagino que o Santos jogando de terça e sexta com o time titular seja a melhor opção. Todavia tem outra opção, a opção de jogar com o time titular todos os jogos, mas isso pra mim é uma opinião louca, eu acho que não tem nem como sugerir isso, porque, meu Deus do céu, você tá falando que o jogador, por exemplo, de sexta pra domingo, o jogador joga, aí ele faz um recondicionamento, joga, aí ele faz um recondicionamento, joga, então ele não treinou, sabe? Ele não tem tempo de treino, em nenhum desses dias, então pra mim não faz sentido falar pra ele jogar em todos os dias, então pra mim jogar time titular todos os dias não dá, é impossível, é inviável, é loucura, tá? Agora, a terceira opção seria que o time que jogou na Libertadores só jogasse no domingo e não na terça-feira, né? Então, o time joga na Libertadores, descansa. Eu acho que talvez seja a opção do Olan, por isso que talvez não tenha botado o Ângelo e tal, né? Pra deixar o segundo time descansado. E aí, nos domingos, o time voltaria a jogar pra quê? Pra fazer como se fosse um último teste pra Libertadores. E a segunda ser só correçõezinhas de algumas coisas que viram no domingo pra Libertadores no domingo. O que eu falei, eu acho que a estratégia não é tão boa, porque os jogadores chegam mais cansados pra Liberta. E jogar na sexta pra depois jogar na terça não é como se fosse tirar o ritmo de alguém. Então eu acho que seria o mais indicado. Além do que, você fazer um jogo no domingo e corrigir os erros em um dia, que seria só na segunda para jogar na terça, eu acho que não dá para corrigir muita coisa, né? Então eu preferiria que o Santos jogasse com o time titular na terça e na sexta, tá bom? E também tem a quarta opção, que eu acho que também é viável, mas aí a torcida teria que ser bem compreensiva, que talvez a gente nem entre na fase de grupos, na fase das finais, que seria que o Santos jogasse com todos os jogos com o time reserva. Todos os jogos do Paulista com o time reserva, abrisse mão do Paulista. A gente vai jogar a Libertadores toda semana. Então, não é como se a gente fosse ter uma descontinuidade de ritmo, sabe? Então, também seria uma proposta interessante, mesmo que eu acho que o Paulista talvez pudesse ser usado como laboratório, né? Então, na minha visão, o Santos poderia jogar mais numa terça-feira, numa sexta-feira, domingo descansa. Terça, sexta, domingo descansa. Acho que seria o melhor jeito de a gente levar essas 4 semanas que vão ser uma loucura completa, tá bom? Mas bom, vamos ver o que vai acontecer. O mais importante agora para acabar esse vídeo é a gente ver o elenco do Santos. Porque se a gente vai ter 2 times, a gente vai precisar de pelo menos um time titular e um time reserva, a gente precisa saber que peças a gente tem. Trago aqui pra vocês, estamos no site oficial do Santos aqui, né? E vendo o elenco masculino, o treinador Ariel Holan, goleiro Paulo Mazzotti, John, Vladimir e João Paulo. Paulo Mazzotti subindo da base, né, atualmente. Pra mim o Vladimir já tinha que estar fora do Santos, mas tudo bem. Tá aí, né, ainda do Santos, então, pra mim, titular, com certeza, o João Paulo, o John é o reserva, então quando jogar o time reserva, pra mim, tem que jogar o John sim, tem que ter esse descanso pra deixar o João Paulo nas melhores condições possíveis. Ah, mas goleiro não cansa. Cara, vou te falar, goleiro jogando tanto, né, 3 jogos vai cansar, então eu prefiro que jogue o John sim quando tiver o time reserva. Na zaga a gente tem Kaique, Alex, Luan Pérez e Luiz Felipe. Bom, isso aqui já é um perigo, né, porque isso quer dizer que o Luiz Felipe vai jogar, isso quer dizer que o Alex vai jogar. É indubitável, é imprescindível. Quando a gente jogar o time reserva, vai jogar o Alex e o Luiz Felipe. Não tem como querer o Kaique e o Luan Pérez o tempo todo. Eles vão cansar, são 3 jogos na semana, então não dá. Não dá, a gente vai ter que jogar com o Luiz Felipe e Alex. Espero que o Luiz Felipe melhore a saída. Vamos torcer para o Alex melhorar a saída. E tem o Derek, ainda que para mim tem que ser incorporado urgentemente nesse elenco. E substituindo o Luiz Felipe aos poucos. O Robson também. Então deixo essas 2 peças aí bem indicadas. Nas laterais a gente tem Madison e Pará. Só que aqui a gente tem outro problema. O Madison não está inscrito no Paulista. Foi culpa, segundo Pérez, do Pérez. Então, do Pérez não, segundo o Rueda. Nossa, eu confio muito nos nomes recentemente. Mas segundo o Rueda foi culpa do próprio Rueda. Então, bom, tudo bem, com essas coisas acontecem, mas o Madison não pode jogar. Ah, então vamos botar o Madison no time titular? Eu acho que não, porque, bom, desculpa, pra mim, uma das piores peças do Santos contra o São Lourenço agora foi o Madison. Marcou muito mal, não conseguiu dar saída de bola. Pará, pra mim, jogou infinitamente melhor que ele na lateral contrária a que ele joga. Então, Pará tem que ser titular sim. E aí, pra mim, entraria o Sandro
e o Madison seria sempre uma opção de banco para Libertadores, mas para mim o Sandro vai ter que jogar na nossa lateral direita, não tem jeito. Ou o Balieiro improvisado, mas aí o Balieiro improvisado não estaria tirando ele tanto do time titular da Libertadores, quanto do time reserva com o primeiro volante do Paulista, né? Então, eu acho que, bom, pode ser que o Balieiro vire essa opção, mas eu testaria mais vezes o Sandro pra jogar nessa posição, tá bom? O Sandro Perpétuo aí, eu sei que não jogou bem no último jogo, mas não tem muito elenco, então pra mim tem que ser o nome, tá? Aí vamos pra parte esquerda do time, a gente tem Felipe Jonathan joga na lateral esquerda do Santos, é bom jogador, eu gosto do Felipe Jonathan, porém, o Felipe Jonathan tá sozinho. Vocês podem perceber, tem outro lateral aqui. O outro lateral é da base também, é o Jonathan, que escreve bem difícil, não é o nome dele. Tem que jogar, não tem o que fazer. Também não é craque, assim, na lateral. Quem não sabe, se não me engano, o Joe era zagueiro, inclusive, na base. Mas, beleza, eu acho que ele tem que jogar mesmo e é isso, cara. Bom, vamos pro meio de campo. Para as opções de meio de campo, a gente tem Gabriel Pirani, Vinícius Balieiro e Guilherme Nunes, Lucas Lourenço, Ivonei, Jobson machucado, Sandri machucado. Carlos Sanches, né? Giamota, Alisson e o Soteldo. Bom, o Soteldo tá como meio aqui, né? Mas tudo bem, beleza. Vamos lá. Como o meio titular do Santos vai ser montado, são peças que a gente sabe que vai estar lá. Gabriel Pirani e Alisson. Eu acho que quem completaria sem o Sandri aqui é o Ivonei, tá? É o Ivonei. Mas pode ser o Balieiro. Então esses dois aqui podem estar vinculados no time titular. Como é que se escalaria o reserva? Guilherme Nunes e Lucas Lourenço, né? E Giamota. Pra mim seria esse o time reserva. Ou se jogar o Ivonei, o Balieiro de primeiro volante, o Lucas Lourenço e o Giamota. Ou o Balieiro, Lucas Lourenço e Guilherme Nunes, se quiser uma coisa mais defensiva. Pode ser também, é uma outra opção interessante. E aí, cara, eu vou entrar pra falar do importância do Ângelo jogar como meia, né? Se o Ângelo estivesse jogando como meio campo, talvez de vez ele jogar numa ponta lá no time titular, ele pudesse ser um dos meio de campistas aqui no time reserva, né? Isso vai fazer bastante sentido quando a gente pensa no time titular. Eu tava falando com um cara lá nos meus comentários no meu pós-jogo, e o que eu percebi no pós-jogo, né? Que o Pirani, quando ele cansou, a gente não tinha caras pra colocar, né? A gente colocou o Giamota. Uma opção seria botar o Soteldo pra armar o jogo, mas o Soteldo também já estava jogando como ponta. Então contar com o Soteldo pra armar o jogo quando o Pirani cansa, não faz sentido se o Soteldo for titular. Aí você fala, pô, então bota o Lucas Braga naquela ponta e o Soteldo pra entrar pelo meio, mas aí vai tirar o Pirani. Eu não tiraria o Pirani, nem ferrando. Pra mim, hoje é um dos melhores jogadores em campo. Ah, mas então vamos fazer o seguinte, deixa o Lucas Braga numa ponta, o Pirani de titular e o Soteldo entrando pra repor. Mas aí eu te pergunto, a torcida aceita o Soteldo como reserva? Acho complicado, sabe? Então, o Soteldo armando o jogo tem essa complicação, né? Que quando ele estiver armando com o Pirani, quando o time estiver jogando com dois meias, até tudo bem. Mas quando não, o Soteldo vai ter que entrar como banco e isso pra mim já não faz tanto sentido. Então, pra mim, quem seria incrível? Se o Ângelo fosse meio campista, né? Porque aí quando o Pirani cansasse, poderia entrar o Ângelo até como meio campista, tá? Isso eu digo no time titular. Mas agora montando esse time reserva, a gente já montou algumas opções pro time reserva. E aí pro titular, pra mim, eu manteria Pirani, Ivonei e Alisson, tá? Pirani, Ivonei e Alisson, podendo depois substituir o Pirani, talvez pelo Ângelo. No reserva, eu deixaria, então, talvez, assim, mais padronizar alguma coisa, o Balieiro, o Lourenço e o Giamota, ou o Balieiro, o Nunes e o Giamota, ou se o Ângelo costumar jogar como meia, o Balieiro, o Giamota, talvez, e o Ângelo, o Balieiro, Nunes e Ângelo, tá? Eu acho que eu deixaria assim o Lucas Lourenço. Eu daria tempo para ele treinando, mas também iria colocando ele nesse time de reserva. Nesse time reserva mesmo, né? Seria o time B que vai jogar mais no Paulista, tá? Então agora vamos pros pontas, aí pra ver como é que o time vai jogar. Bom, o titular não tem mais o que pensar, é Marinho, Soteldo, muito provavelmente, e pode ser o Marcos Leonardo, né? Ou o Caio Jorge. Imagino que vá se tornar o Caio Jorge. Por isso que eu falo, nessa sexta, né? Eu entraria com o time titular até pra testar isso. Eu colocaria o Caio Jorge já nessa sexta-feira pra gente até testar ele nesse time titular pra ver se vai render ou não vai render. Mas vamos lá. Como é que eu escalaria o time reserva, né? Se o Ângelo não tiver como meia, o Ângelo, o Lucas Braga, que pra mim vai ser que virar reserva, se o Alisson estiver jogando e o Pirani, o Soteldo estiver jogando e o Pirani também.
e o Marcos Leonardo, tá? Ah, mas e o Bruno Marques? Não tá em ótima fase. Deixaria o Bruno Marques entrando para segundo tempo pros dois times. Mas se jogar o Caio Jorge no principal, o Marcos Leonardo. Se não jogar o Caio Jorge no principal, jogar o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo joga no principal e o Caio Jorge joga no reserva. Então tem que ficar entre esses dois pra mim a titularidade. Temos o Copete também, mas o Copete pra mim tá meio sumido. Pode entrar como peça coringa em outros jogos. Não colocaria de principal nem no time reserva. Nem no time reserva. O Renier também tem que ganhar mais massa, então eu daria mais tempo pro garoto, né? E eu acho que é isso, cara. Esse time reserva aí, ele tem opções viáveis, mas ele vai ser complicado de montar. E eu fiz esse vídeo muito pra mostrar essa limitação de peças. Perceberam como que a gente tem peças limitadas? Então não dá pra gente cobrar títulos, tudo do Holland, do Santos, porque a gente tá num calendário muito apertado, e as opções são, sim, muito limitadas. Espero que o Santos consiga se sobressair a isso e nos surpreender. Mas não vou mentir, é uma limitação muito forte, tá bom, meus queridos? Muito obrigado, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo, pedir seu like, seu compartilhamento, sua inscrição. Tem poucas garotas às vezes no canal, né? Eu já percebi que a gente tem um pequeno público feminino. Então se você conhecer alguma torcedora do Santos, convide-a para assistir os nossos vídeos. Vai ser bem legal a gente ter mais pluralidade mesmo no nosso público, sabe? Não ficar somente entre homens, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que amam futebol e a gente também precisa do apoio das torcedoras pro Santos ser cada vez maior, tudo bem? Então, conto bastante com essa ajuda de vocês. Muito obrigado, meus queridos, e agora eu fui!